Boa tarde a todos. Hoje, dia 27 de maio de 2022, estamos reunidos para a defesa de estágio da discente Laura Bueno de Mesquita, curso de Engenharia Agronômica, Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Estão na sala a discente citada, eu, Marcos André Noato, que represento a orientação, o professor Geraldo José Rodrigues, membro 1, a professora Eliette de Fátima Ferreira da Rosa, membro 2, a Lidiane Braga, que representa a coordenação de extensão, e demais convidados. Agradeço a presença de todos, em especial os membros da banca, que tiraram um tempinho para ler o relatório, também posteriormente fazer as suas considerações. É um momento de muita demanda de trabalho, mas mesmo assim tiraram esse tempo especial para participar desse momento tão importante aí da formação da Laura. Eu lembro a todos que a defesa está sendo gravada e vai iniciar com a apresentação da Laura. Laura, então, fique à vontade. Boa tarde a todos presentes. Meu nome é Laura e eu vou fazer a defesa do estágio na empresa Área 3 de Engenharia e Topografia. A identificação da empresa. O nome fantasia é Área de Engenharia e Topografia, no endereço na rua Francisco Hipólito Rolim, número 411, sala 2, no centro de Três Cachoeiras. O supervisor de estágio foi Rodrigo Vaz Teixeira. Na área de atuação de estágio foi cartografia, topografia e geodésia. O período de realização de estágio foi do dia 1º de fevereiro de 2022 a 16 de maio de 2022, com duração de 400 horas, mais 50 horas para fazer o relatório. O histórico da empresa. A empresa abriu em 2013, quando o Rodrigo veio para cá. A empresa começou a funcionar no município de Morrinhos do Sul, somente com ele. Conforme foi a demanda, conforme foi aumentando os trabalhos, e nisso ele teve a oportunidade e surgiu de convidar o Gregory, que atualmente é o sócio dele, que também trabalhava na área de topografia, para entrar na sociedade da empresa, em 2014. Conforme foi trabalhando, houve uma demanda que eles precisavam mudar de localização. Como o Morrinhos do Sul acabava ficando distante de alguns lugares onde eles iam trabalhar, eles mudaram o escritório para Três Cachoeiras em 2015. Em 2018, eles resolveram trocar os aparelhos e fazer novos investimentos para a empresa. Na primeira foto é o Gregory, o Rodrigo e um dos funcionários que trabalha na empresa, que é o Nilmar, e na segunda foto é a fachada da empresa atualmente. As atividades envolvidas foi o levantamento topográfico, georreferenciamento de área rural e urbana, projeto de uso capião, projeto de loteamento, retificação de área, regularização e a demarcação de lotes urbanos. Os equipamentos utilizados é o Guinness e o RTK. Que o Guinness é a constelação de satélite GPS, que possibilita o processamento em tempo real de objetos. E o RTK, que é o auxílio na melhora da captação de sinais. Aqui tem um exemplo do equipamento utilizado. O equipamento utilizado a campo, nele consta uma base, como na imagem 1, posicionada, e junto vem um rover e uma coletora, que é a imagem 2 daí. As atividades envolvidas, levantamento topográfico. Quando se contratava um levantamento topográfico, tinha um sistema onde tu precisava seguir uma ordem. Essa primeira ordem era posicionar o tripé, tu posicionava ele e colocava a base em cima. Depois que a base estivesse em cima, tu regulava ele, deixava nivelado. Geralmente cuidando pela bolha eletrônica que tinha na própria base. A segunda etapa desse levantamento era ligar a coletora e deixar sincronizar tanto a coletora como a base. Depois que tivesse sincronizado, era aberto um novo projeto de levantamento, onde, que era essa segunda imagem, o início do aplicativo.
A partir da terceira imagem, tu inseria o nome da propriedade do proprietário do local onde era feito o trabalho para poder começar a medir. Quais eram as características do levantamento topográfico? Quando tu instalava o tripé, tu tinha que cuidar se não tivesse fio elétrico ou árvores para não atrapalhar o sinal dos satélites. Esse tripé geralmente ficava instalado na altura de 1,80 m. A base do bastão do rover era de 2 metros, sempre padrão, porque se alterasse esses 2 metros, podia alterar as coordenadas e as medidas para o projeto. Depois que fizesse isso, essa parte a campo, se esperava 24 horas para poder coletar os dados. E após o levantamento, dependendo da área, e conforme era o tempo ocorrido, precisava esperar um tempo para esse aparelho sincronizar. Geralmente, esperava de 20 a 30 minutos. Se fosse uma área pequena, foi rápido para medir. Se fosse uma área grande, não precisava desse tempo, porque tu estava já trabalhando. Depois do levantamento a campo, vinha a parte de escritório, onde acontecia o processamento dos dados. Esse processamento era através do software IBGE PPPP, que é posicionamento por ponto preciso, que é onde tu baixava da base o levantamento, onde ele ia direto para um drive. A partir desse drive, constava o nome da pessoa e a localidade, tu baixava e tu botava nesse software, onde vai corrigir essas coordenadas, que é aceito pelo INCRA. Depois que tu botava aí, ele te dava um relatório, que é essa segunda imagem, aonde apresenta o início do levantamento e o término em tempo, as coordenadas corrigidas, que é onde era inserido para já o referenciamento aprovado pelo INCRA, e isso tu alterava depois para fazer para processar os dados e fazer o desenho no AutoCAD. Como que ocorria um levantamento de demarcação? Ocorria da mesma maneira. Tu levantava as marcações do terreno, seguindo as ordens da matrícula. A partir da matrícula, tu via o posicionamento e tu via as medidas de comprimento e largura do terreno. Tu media o terreno, a primeira parte, e depois no fundo, e era colocado 4 estacas em cada limite do terreno. Como mostra a imagem número 1, o posicionamento do aparelho, e depois na imagem 2, as estacas colocadas. Como um projeto de uso capião, que também era realizado no escritório. Depois que fazia o levantamento a campo, corrigia as coordenadas, tu vinha para o escritório e fazia o levantamento para o fim que foi contratado. No projeto de uso capião, geralmente fazia um croquis na área com o proprietário, onde tu pegava o nome de todos os confrontantes das extremas do terreno para constar no projeto. Depois de fazer isso, era levantado o desenho no AutoCAD, onde a pessoa que contratou vai receber o memorial descritivo, que é a primeira etapa, que é a primeira imagem, onde conta as linhas dos vértices, e na segunda imagem é o desenho. O projeto do uso capião, que isso é importante, que vai direto para o tabelionato, para o cartório de imóveis, onde começa o processo do uso capião. O projeto de retificação de área acontecia da mesma maneira, onde a pessoa vai receber o memorial descritivo e o projeto com desenho. E o projeto de inventário, que também era realizado no escritório. Geralmente, a pessoa que contratava estava presente junto em qualquer levantamento. No projeto de inventário, a diferença era que tu levantava a área e depois tu ia dividir essa área, geralmente verticalmente, para cada herdeiro.
Cada um vai receber a sua área igual para todos e consta cada nome no projeto daí. A análise. Aspectos positivos foram que tanto o Gregory como o Rodrigo foram receptivos no escritório e demonstraram interesse em mostrar a vida tanto a campo como no escritório, de como se acontecia, como era o trabalho. Não negaram esforços para mostrar e fazer aprender. Aspectos negativos e sugestões administrativas, o que eu sugiro é que, como às vezes fazia os serviços a campo e ficava afastado do centro, onde não pegava telefone, acabava ficando ruim a dinâmica de conversar entre o escritório e o serviço a campo. Então, isso é a minha análise. E obrigada pela atenção. Certo, agradecemos, Laura, pela sua apresentação. Nesse momento, se a professora Eliette ela não se opor, eu gostaria que iniciássemos pelo professor Geraldo, uma vez que ele é o membro 1 da banca. Tudo bem, professora? Tudo certo, pode. Eu não sei se o professor Geraldo está tudo certo, se pode ser assim. Pode ser também, Marcos, sem problema. E também abro espaço para os demais convidados, se tiverem algum questionamento, algum comentário, alguma dúvida, também podem expor no bate-papo. Ok? Então eu passo a palavra para o professor Geraldo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite. Primeiramente, boa tarde a todos e todas, né? Gostaria de imediato agradecer o convite. A gente sempre aprende muito com as bancas, né? Sempre começa a rever alguns conceitos ou ver realidades que não está muito acostumado, né? Principalmente de uma região que não é a nativa da gente, então a gente consegue ir observando, e então é um momento de grande aprendizado, né? Gostaria também de parabenizar, Laura, pelo trabalho, por mais essa etapa, né, na formação de uma futura engenheira agrônoma, né? Então, gostaria de te parabenizar por mais essa etapa que está se efetivando hoje, né? Que tem seu ponto final com a defesa do teu estágio. Quanto a referente ao trabalho em si, né? Então, vou comentar algumas anotações que eu fiz no documento. Só que eu vou ter que, como ele está no PDF, eu vou ter que abrir aqui, né? E já vou deixar de vê-los, né? Vou tentar minimizar ele num cantinho aqui para que eu possa assistir às respostas da acadêmica. Eu fiz uma série de anotações assim e pontuações quanto à parte mais escrita, mais ortográfica, tá, Laura, que eu vou te retornar elas. Eu não vou ficar discutindo uma por uma aqui, iria um ponto, uma vírgula, essa parte de português, de correção de texto, eu vou retornar para ti para que tu faça as devidas correções, né, caso, junto com o teu orientador, achem pertinentes, né, e aí eu te mando o documento de volta, tá? Agora, referente a alguns pontos, né, gostaria de ir relatando ali. Iniciando lá pela introdução, eu acho que ela está um pouco enxuta, tá? Sinceramente, eu acho que ela poderia... E professor Eliette, por favor, fique à vontade, se caso contemplar alguma coisa, quiser contribuir, pode ficar à vontade, tá? Por mim não tem problema nenhum. Eu acho que ela está bem enxuta, porque o que se espera quando a gente lê a introdução de um trabalho, né? Que ela nos dê o panorama do que está sendo abordado em termos gerais ali. Aí, por exemplo, tu utiliza alguns termos, etc., algumas coisas assim que não são muito bem vistos em um documento formal, né? Que é o relatório de estágio que tu estás nos apresentando, tá? Então, eu gostaria que tu desse uma revisada, de repente
acrescentasse alguns pontos a mais para ficar mais completa essa tua introdução desse teu trabalho que tu realizaste lá na empresa, tá? Quanto aos objetivos, tá tranquilo ali, eu acho que estão ok, né? Depois, quanto à empresa, acho interessante trazer esse olhar do histórico da empresa, né? Porém, eu acho que poderia trazer alguns detalhes a mais, tá? Trouxesse ali que a empresa expandiu, adquiriu novos equipamentos, mas aí tu não relatasse novos equipamentos. Para mim fica tão vago quais equipamentos são esses, né? Tem o drone, e aí continua adquirindo novos itens, tá uma coisa muito vago, tá, Laura? Eu acho que poderia descrever melhor que equipamentos são esses, por que são importantes esses equipamentos para a empresa, dentro de sua demanda, né? Se tu teve contato com esses equipamentos e de que forma ao longo do teu estágio, isso materializa mais a tua vivência durante o teu estágio acadêmico, tá? Então, acho que tu poderia descrever mais referente a isso. Porque uma pessoa que lê e que não sabe que equipamentos eles tinham também, né, e por que seriam importantes, ele fica perdido, né, do ponto de vista da importância desses equipamentos na atuação da topografia. Então, acho que tu poderia, pelo menos, escrever mais uns 2 ou 3 parágrafos ali, explicando melhor esses equipamentos e quais as finalidades desses equipamentos, tá? Quanto à estrutura também. E aí, junto com esses novos equipamentos, se pudesse utilizar fotos, né, desses equipamentos, se não os da empresa, até mesmo pegar da internet, os mesmos modelos, né, que tu trabalhaste lá e referenciar, e estava tudo bem. Eu acho que isso enriquece o teu trabalho. Esse modelo assim de atividades desenvolvidas bem pontuais, tá? Veio também em outro relatório de estágio que eu participei como banca e me relataram, também questionei da mesma forma, me relataram que era um modelo que era proposto, mas isso me causa um pouquinho de incômodo, né? Atividades desenvolvidas pela empresa, e aí está só pontuado, né? Eu não sei se aqui não caberia, de repente, falar um pouquinho do que é isso em termos conceituais, mesmo que depois tu fale como foi feito lá na prática, né? Que depois tu abre esses itens lá para mais abaixo, né? Mas eu, para mim, esse item, ou suprimir esse item, porque para mim esse item serve como um sumário apenas, né? Porque ele traz umas informações para mim muito pontuais. Eu acho que poderia explorar um pouco melhor um item completo do relatório, que é o 3.4, né? Então, ou colocar em outro formato, de repente com uma tabela indicando o que era feito, com mais informações, porque senão, para mim, ele fica ali algo muito protocolar, sem muito conteúdo a ser explorado, né? E depois a gente entra ali no referencial teórico, né? Eu achei muito sucinto a descrição sobre topografia. Eu acho que tu poderia explorar mais, sendo que o teu objeto de 450 horas, né, de vivência foi em cima da topografia lá, né? Eu acho que poderia explorar mais, assim como para a geodésia, né? Explicar um pouco mais o que são esses conceitos, tá? Que está escrito também, mas eu acho que poderia explicar um pouquinho mais, bem como todos os itens ali, eles estão, se a gente for ver, eles estão bastante sucintos. E aí vem o primeiro questionamento, quando tu fala no item 4.6, GNSS e RTK, lá no último parágrafo, tu coloca
que o receptor GNSS integrado ao STONIX S900 rastreia todas as constelações atuais, né? Ah, não, desculpa, é mais abaixo, é um balãozinho novo que apareceu aqui. Deixa eu só achar esse balão aqui. Fala do tempo que precisa esperar para o receptor. É mais abaixo. Deixa eu ver. É mais abaixo ali. Fala com o tempo para ser ligado com a base, o receptor, né? Vou achar aqui, é aqui. É no 5.1, levantamento topográfico. Aí já é na descrição das atividades. Está em meia tela. Me confundiu a nota que eu anotei no PDF. No item 5.1, tu fala lá, tu reporta que precisa esperar um tempo para conectar a base com o rover, né? Por que esse tempo? Sim, a sincronia. Isso, mas por que esse tempo? Poderia explicar para nós por que tem que esperar esse tempo aí? E aí tu relata bem assim, esperando um tempo. Porque Tu não diz o quanto de tempo e tudo mais. Pode falar. geralmente tu liga a primeira base. Posso falar? Pode falar. Geralmente tu liga a primeira base e depois a coletora, porque se tu ligar um antes do outro, acaba desconfigurando. Então, se tu ligou a primeira base, tu espera 1 minuto, um pouquinho, 30 segundos e liga a coletora. E daí acaba sincronizando os dois e não desconfigura. E por que será dessa configuração ou desconfiguração se fizer ao contrário dessa sequência? Não sei responder. Uhum. Tá, isso eu acho que é. E eu pergunto por desconhecimento também. A gente não trabalha aqui com RTK e GNSS, mas eu acho que isso tem que ficar claro, né, para o leitor, tá, Laura? Eu acho que pode, de repente, perguntar lá para o Rodrigo também, pedir o material que faz essa indicação. Provavelmente eles participaram de uma entrega técnica e tem o manual do produto lá, fazendo essa indicação, né? Então, acho que isso é bem importante, explicar o porquê que tem que ficar esse tempo, né? E da mesma forma, né, tu também relata lá, posteriormente ao término do levantamento, era esperado um tempo, né? Geralmente de 30 minutos, é assim que tá, deixa eu ler aqui, para que ocorra uma boa acurácia dos dados coletados. Aí eu pergunto, qual é o conceito de acurácia? Precisão. É o posicionamento correto, é uma exatidão no levantamento. Tá. E por que esses 30 minutos, então, para aumentar a minha acurácia? Porque daí vai captando mais sinais de satélite. Uhum. Vai dando o posicionamento correto. Não que a distância seja correta, mas aí conforme vai pegando mais sinais de satélite, vai dando mais acurácia, mais o posicionamento correto de onde foi levantado. Eu só fico, isso que eu gostaria de, por que 30, por que não é 1 hora, por que não é 10 minutos, entende? É o porquê desses intervalos de tempo. Acho que é interessante ser colocado, porque senão a gente fica sempre propagando o que alguém nos informa assim, faz assim porque é assim, tá? E aí na formação superior, eu acho que a gente tem que ir um pouco além disso, né? De só repetir o que alguém nos informa, né? Então, tentar entender o porquê deixar esse período de tempo que provavelmente esteja lá nos manuais do equipamento, né? Se mudar de equipamento, pode ser que mude também esse intervalo de tempo, tá? Depois, no georreferenciamento das áreas, ali que tu descreve, né?
que tudo sempre foi por GNSS, né, fornecia os pontos georreferenciados, e depois, após o levantamento, esperava 24 horas para poder fazer a correção dessas coordenadas no software do IBGE. Por que esse período também de tempo de 24 horas para fazer essas correções junto ao IBGE? Porque é o tempo que necessita para corrigir. Se botar antes no software, não vai corrigir com exatidão. Então, isso é um tempo do software do IBGE, é isso? Sim. Então, o IBGE é que necessita E não havia nenhum trabalho de observar esses dados antes de encaminhá-lo para o software. Do jeito que baixou da coletora, encaminha esse banco de dados, é isso? Sim. E daí já entrega tudo georreferenciado. Uhum. Tá. Achei bacana ali colocar um exemplo de memorial descritivo da área, acho bem interessante para quem lê ali, quem acessa. E depois lá também tem um item de processamento de dados GNSS RTK pelo software do IBGE, e aí tu traz um termo que eu procurei e não encontrei no relatório. Com as coordenadas corrigidas, os pontos eram organizados no Excel em PDNEZ. O que significaria esse PDNEZ? É para questão do software do IBGE, que é a configuração do arquivo, para que tu baixas É uma extensão as de arquivo? coordenadas. Seria uma extensão de arquivo? Sim. É isso que eu acho que, assim, para uma pessoa que não é da área, eu acho que seria interessante deixar mais claro, né? O que significa, né? Isso é um vício bem corriqueiro que nós da área escrevemos, porque nós entendemos, e aí muitas vezes achamos que todas as pessoas que leem vão conseguir entender, né? O que nós estamos escrevendo aí. Muitas vezes é uma língua completamente diferente da falada no dia a dia. Tem alguns errinhos de configuração, como eu te disse, das fotos, eu não sei, pode ser que tenha desconfigurado ao passar para o PDF, né? Então, tu dá uma atenção ali para poder corrigir, deixei marcado. Geraldo, até com relação a isso, realmente a Laura e eu estávamos trabalhando com formatos de Word diferentes, Ah, sim. e toda vez que ela me mandava, eu estava até modificando mais formatação. Uhum. E eu disse: olha, Laura, então faz o seguinte, pega e salva essa última versão no PDF, e mesmo no PDF ainda saiu algumas desconfigurações, então tem alguma coisa de errado, a gente não conseguiu identificar a tempo, mas a gente Não, vai bem tranquilo. fazer uma análise agora, um pouquinho mais de tempo para ficar mais certinho esses pontos aí, porque realmente ficou desconfigurado algumas coisas. Isso, não, isso é bem comum de ocorrer, né? Muitas vezes a gente trabalha com Microsoft, outro com LibreOffice, e assim vai desconfigurando, né? Mas bem tranquilo, só apontei ali. E tem outra parte ali no conhecimentos técnicos adquiridos, que eu achei bastante sucinto, tá, Laura? Só 2 parágrafos ali, durante esse período todo, só 2 parágrafos de conhecimentos técnicos adquiridos. Eu acho que tu pode explicar um pouco mais também, como é o caso ali, ó, que eu vou ter que fazer um questionamento, né? Portanto, com o término do estágio, foi possível adicionar novas áreas da informação e conhecimento para a vida profissional e pessoal. Eu te pergunto, quais conhecimentos são esses, né? O que te agregou, né? Então, botei ali uma pergunta, tais como, quais conhecimentos, né? Eu gostaria de te ouvir e até para tu refletir depois e colocar isso no teu relatório, né?
O estágio foi muito positivo pela questão não só do trabalho em si topográfico, mas pela questão de relações interpessoais, professor. Tu acabar convivendo com outras pessoas, tu acabar trocando ideias, porque não só foi falado sobre topografia, como o Rodrigo também é agrônomo, acabou tendo muito conhecimento sobre as grandes áreas da agronomia. Então, isso eu acho que foi muito interessante. E a troca onde ele teve em me mostrar coisas da área e, tipo, eu acabei mostrando outras coisas também que eu tinha conhecimento da área para ele. Acho que esse foi um conhecimento bem agregador. Certo. Então, acho que isso é importante tu relatar, né, e elencar esses pontos, né, que muitas vezes é difícil a gente colocar para o papel, mas eu acho que é importante tu relatar, né? Aí já ali nos aspectos positivos, limitantes e sugestões administrativas, né? Aí eu te pergunto, como tu apontaste, né, que tinha essas limitações. Aí tu fala do sinal do telefone, só que aí essa é uma limitação que vai além da nossa capacidade de solução do problema, né? Mas como engenheiro agrônomo, está se formando, engenheiro agrônomo pelo IFC, Campo Santa Rosa do Sul, trouxe toda essa bagagem de conhecimento adquirido ao longo desses quase 5 anos de curso. O que tu coloca lá como limitante, né, e sugestões administrativas? O que tu indicaria para solucionar o problema? Não somente enxergar o problema, mas sim o que eu faria, né, de indicação para que solucionasse esses problemas de sugestões administrativas, né, na organização e comunicação entre o campo e o escritório, né, que tu colocas. Tem que parar e pensar, porque a gente acaba pegando só um ponto, né? Uhum. Então, deixo como ponto para tu refletir, então, o que tu poderia, porque eu acho que é interessante a gente visualizar problemas, mas propor soluções para ele, né? Porque isso e esse é né? Vai ser a chave da tua atuação profissional, é solucionar problemas, né? Propor soluções para problemas reais, né? Aí agora uma pergunta que enquanto tu fizesse a apresentação, né? Tem duas perguntas assim. Qual a aplicação das disciplinas de topografia que você contemplou lá no estágio? Você fizeste duas disciplinas, né? Topo 1 e topo 2. O que tu usou dessas disciplinas lá no teu estágio e aplicou mesmo do conhecimento que tu teve aqui dentro da instituição? Alguns conhecimentos técnicos da questão da topografia plano-altimétrica e de altimetria, a questão também de nivelar o teodolito, porque o aparelho do instituto e o aparelho utilizado no escritório é bem diferente, né? As tecnologias. Isso foi uma das coisas das práticas que eu usei, foi bastante isso. No modo geral, foi isso, professor, porque acaba modificando muito os materiais que a gente utiliza, tanto na aula como na prática do estágio. Uhum. E aí, outra pergunta que vem ao encontro dessa é como que era realizado o cálculo das áreas lá no estágio? Mostraste três croquis ali no teu... Como que eram realizados os cálculos para chegar na área final? Como que vocês realizavam os cálculos? O próprio Excel calculava. Desculpa, o próprio AutoCAD calculava. Porque quando tu levantava os pontos, tinha os comandos, de ponto a ponto, e fazia a área total. É isso? Isso, eu quero saber como que... Porque aqui tu fizeste com o professor Otávio ou com o professor Ricardo? Isso. Com os dois? Eu fiz com os dois.
provavelmente eles deram para a turma de vocês um monte de planilha, né? Sim, a gente fez as planilhas. Então, esse o meu questionamento. Vocês utilizavam planilhas ou eram outra forma para poder calcular as áreas quando faziam lá no campo? É que No quando teu estágio. saiu os pontos do Excel já saía com a sua localização, e a partir do próprio Excel já montava a planilha, a área, certo? Uhum. Não utilizava a planilha. Tá bem. E se alguém fosse lá e sacaneasse e tirasse a fórmula da planilha do Excel, seria possível chegar e fazer esse cálculo da área? Acho que sim. Tá bem. Professor Marcos, estou satisfeito. Abro para o professor Eliette. E depois, qualquer coisa, faço alguma complementação. Agradeço, Geraldo, pelas considerações. É sempre interessante a gente fazer essa relação do que a gente vê dentro do curso também, o que os alunos estão vendo lá fora, até para melhorar um pouco do nosso trabalho, né? Então, o curso sempre está em desenvolvimento e a gente, que nem ela mencionou ali, das planilhas, enfim, o próprio geoprocessamento, que ela também teve alguns aspectos que ela viu. Não sei quem exatamente trabalhou com geoprocessamento com ela, mas com certeza ela também teve alguma aplicação. Mas eu agradeço mais uma vez, passo a palavra para a professora agora. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer o convite da Laura, do professor Marcos, em fazer parte da banca. Eu sempre falo, né, que é um momento muito importante. E a gente vê a finaleira, né? A gente acompanha desde o início do curso, como foi o meu caso, né? E agora ver toda essa trajetória dos nossos alunos é muito bom isso, né? E saber que daqui a pouco, né, seremos colegas, é um momento bem importante. O professor, agora até é injusto, né? Vou começar a perguntar coisa, o professor Geraldo já fez uma apanhada geral, assim, colocações muito pertinentes. Algumas delas eu também iria fazer, mas com certeza a gente vai buscar algumas aqui que eu ainda tenho algumas dúvidas. Como o próprio professor falou, eu não vou ficar me atendo aqui à questão de ortografia, muda aqui, muda ali. Vamos nos ater mais a algumas questões que são mais, digamos assim, práticas, alguns conceitos que para mim não ficaram tão claros, né? Em alguns momentos vai parecer que eu estou olhando em outro lugar, mas é porque eu fiz algumas anotações aqui num outro documento, assim como aconteceu com o professor. Eu acho que você, Laura, levou à risca a questão da objetividade, né? E às vezes, quando a gente é muito objetivo, né, a gente acaba deixando margem para que o leitor, que pode não ser a maioria das vezes, né, em se tratando de relatório de estágio final, não é da área, né? E se alguém fosse buscar o teu relatório como um guia, por exemplo, olha, a Laura fez na área de topografia. Quanto mais explicadinho, mais fácil para aquela pessoa entender como é o processo. E é normal isso que acontece, né? A gente vai trabalhando alguns pontos e para a gente é tão simples, é tão claro, mas para quem não é da área não é, né? Então, sempre que possível, detalhar melhor, né? Você fala alguns conceitos ali no referencial, né? E como, por exemplo, cartografia, geodésia, topografia. Imagina assim que eu não tenho a menor ideia e que você tivesse que me explicar em poucas palavras qual a diferença entre esses três conceitos. Tá. A cartografia é a representação de espaço, é um conceito geográfico. Tu vai ver o projeto, a execução, o desenho. A topografia é a descrição do lugar, com as características naturais ou artificial. E ela tem uma área determinada da superfície, que é até de 30 quilômetros. Uhum. Já a geodésia
engloba a cartografia junto, só que ela é em escala maior. Estuda grandes porções do planeta, da superfície terrestre e gravitacional, e conceitos também de oceano. Ela engloba toda a área. Tá, então olha só, às vezes não é necessário você separar cada uma delas, né? Esse simples conceito já te dá um apanhado geral e o leitor já consegue entender as diferenças, né? Então, tentar juntar, montar uma ideia, enfim. O professor perguntou ali o que é a acurácia, né? Uma coisa que eu observei, Laura, aqui no início do trabalho, você fala de drones, né? E como é algo novo, me deu a impressão, em algum momento, ela vai entrar nesse assunto, vai detalhar um pouquinho mais, enfim. E você não falou mais nada sobre isso. Me fala, então, um pouquinho do papel dos drones nos serviços topográficos. Então, professora, eu não tive contato no meu período de estágio com os drones. Eu só vi trabalhos anteriores. Mas, geralmente, é utilizado o drone onde tu não consegue ter acesso à área, porque às vezes tu pega áreas muito difíceis, tipo, vamos supor, uma serra. Tu não vai conseguir acessar esse local onde nem consegue acessar. Daí, tu utiliza drones. Eu também vi trabalhos onde eles levantaram um drone para a questão de loteamento, que eles queriam saber se o loteamento estava invadido ou não. Daí eles levantaram um drone e foram marcando os lotes para saber se estavam disponíveis ou não. Eu não tive contato durante o estágio, só vi trabalho anteriores com drones. E a empresa trabalha. A empresa trabalha. Então, ela utiliza como parâmetro a utilização nessas condições que você fala ou não necessariamente? É que depende da É somente finalidade quando tem limitação. É que depende da finalidade do trabalho, professora. E acaba se tornando um preço diferenciado também em relação ao levantamento. Então, vai muito do que o contratante quer e qual que é a finalidade. Se tem algum fator limitante. Certo. Você ali fala do georreferenciamento, né? E a gente sabe que georreferenciamento é algo assim, ó, bem amplo, né? Que envolve toda a parte de certificação de imóvel rural e envolve uma série de burocracia, né, Laura? Qual que é o papel da empresa dentro dos serviços de georreferenciamento? Ou ela atua em todas as partes? Eu queria que você me elucidasse essa dúvida. Professora, quando tu faz um levantamento, a empresa, quando faz o levantamento, ela já te entrega as coordenadas georreferenciadas. Então, ela acaba atuando em todas as áreas. Porque se tu levantou um levantamento para um escapião, um exemplo, já vai entregar esse projeto georreferenciado, assim como se fosse por uma retificação de área. Então, ela acaba atuando em todas as partes, né, do processo. Outra coisa também, aliada ao drone, né? Que você falou. Só me intrometendo, eu acho que a professora estava mencionando, Laura, por exemplo, se a empresa, porque tem uma parte de que envolve cartório, uma parte que envolve conversar com confrontantes, uma parte que inserir dados no sistema federal. Então, a empresa ela faz o serviço completo. Então, quando você diz que ela atua em todas as partes, é também uma curiosidade minha agora. Professor, a questão do cartório, do registro de imóveis, sim, ela atua até o registro de imóveis, se for, tipo, aqui na localidade perto, né? Ela já, quando tu contrata, já contrata esse serviço junto. E questão de georreferenciamento de outras áreas, como o professor falou, eu não vi no estágio, não sei te responder daí. Então, é completo? Não. Você falou ali, Laura, da questão do AutoCAD, né?
E você não descreveu, assim, mais nada, né? Com a tua experiência, você lembra, assim, de atalhos, por exemplo, que são importantes, que são muito utilizados no AutoCAD? Professora, é que o AutoCAD sempre eu sempre via o Rodrigo fazer. Eu não cheguei a fazer o desenho sozinha. Entendi. Mas eu acho assim, ó, que apesar de você não ter trabalhado, mas como você acompanhou, algumas partes você deve lembrar, né? Que você pode incrementar o teu relatório, né? Porque quando vamos partir do pressuposto, Laura, quando você cita algo e você não trabalha em cima no relatório, dá a impressão que ficou vago, que foi jogada a ideia e não foi discutida, entende? Tá. Bom, e com relação a uso capião, Certo. quais são os diferentes tipos, os requisitos, como funciona, Laura? Isso aí você podia ter trabalhado mais também, já que é uma coisa assim que, por exemplo, aqui na região é muito comum, até próximo aqui da escola, enfim, é algo que pequenos produtores rurais acabam enfrentando, né? E que é uma informação importante. Então, para a gente começar, quais são os diferentes tipos de uso capião? Que como você fez o estágio, você acompanhou algum processo? Professora, geralmente essa parte fica para o advogado identificar quais são os tipos de uso capião, mas a gente acompanhava... Mas a gente tem que saber também, né? A gente fazia tanto de área rural como urbana. Tá, mas e assim, ó, Laura, tem diversos tipos, assim, por exemplo, do uso capião. Você pode ter uso capião de um bem imóvel, de um bem imóvel, sabe? Essa parte eu acho que você podia detalhar um pouquinho mais, sabe? E então, assim, ó, imagine que eu sou uma produtora e eu chego na empresa e eu quero requerer uma área, enfim. Quais são os requisitos para eu dar entrada nesse processo? É o contrato de compra e venda. E o advogado para fazer o processo. E a partir daí, tendo o contrato de compra e venda, tu vai localizar a área. Tu localizando a área, tu vai fazer o levantamento e vai entregar para o proprietário o croquis, o projeto e o memorial descritivo. Tá, beleza. Deixa eu complicar um pouquinho. Se o camarada não tiver um contrato lá, o material tem 50 anos lá, que nem tem documento, o que é feito? Faz o levantamento igual e vai entrar em judicial comprovando que estava na área já há 50 anos. Vai ter alguma foto, algum registro, alguma coisa? Esse caminho. Você vai fazer esse levantamento e tal. Mas quando você não tem registros, nada que comprove, uma das etapas são as testemunhas, né? Você tem que ter testemunhas que deem fé que você né, está naquela área por X tempo. Existe também a questão de tempo, dependendo do tipo, existe o tempo, né, para você requerer. Outra questão, a questão dos confrontantes, e aí entra a parte da empresa. Todos os confrontantes, eles têm que realizar a assinatura, eles têm que dar a fé, né? Tem que ter todo esse trabalho da empresa também junto aos confrontantes. Então, é algo bem, bem complexo e que é necessário a empresa pegar junto. Você não chegou a acompanhar, então, nenhum processo? Assim, o que acontecia? A gente nunca precisou ir atrás de pegar assinatura. Quem fazia isso era advogado. A gente só pedia para o advogado, ou enfim, para a pessoa que contratava,
dá-se os nomes confrontantes. Daí sim, esses iam no processo. No processo não, no nosso projeto. E tanto que quando fazia o levantamento, já fazia um croquis no local mesmo e já botava em cada parte do terreno o seu confrontante. Para na hora de fazer o projeto ter certinho a localização de cada confrontante. Tá. Então eu sugiro que você dê uma lidinha a respeito dessa parte que você deixou. Okay. Foi a minha conexão que apareceu, que foi detectada uma perda de conexão? Isso, professor, saiu um pouco cortado o que você falou, de não conseguiu pegar. Não, eu disse, já que você deixa esse tópico, Laura, de repente dá uma trabalhadinha. Para, assim, finalizar, o professor Geraldo já falou de várias outras etapas, então, e eu acho que são todas pertinentes. Ali, quando você vai finalizar o teu relatório, eu vou bater nessa tecla, porque ela é importante, né? Você fala ali dos aspectos positivos, dos aspectos negativos. E nas tuas considerações finais, assim, Laura, é o teu fechamento de tudo, tá? Se fosse para você me falar agora, em linhas gerais, sobre o teu estágio, fazer um fechamento a respeito do teu estágio, o que tu tens para me dizer? Eu acho que foi benéfico, muito, em relação a todo o conhecimento que foi adquirido. A parte teórica, eu acabei vendo na instituição, e a parte prática, como difere dos equipamentos, agrega novas tecnologias, coisas que tipo, não tive contato nenhum e onde foi benéficas. E tanto que agora eu posso usar o que eu aprendi, tanto não só na área agronômica, como no contexto geral, para qualquer outra área que eu for seguir na frente. Sabe o que acontece, Laura? E que eu observo isso é geral, sabe? Tanto técnico como agronomia. O professor Marcos e eu, a gente já teve várias vezes que a gente conversou também a respeito disso. Nas considerações finais, vocês falam muito assim da importância do estágio, do que ele proporciona, né? E a gente sabe que é importante para vocês, mas o fechamento tem que ser a partir do que você viu, né? Dos itens trabalhados, do que você viu, e vocês têm essa dificuldade de desenvolver isso, porque é mais fácil dizer que, e eu estou falando isso no sentido não como uma crítica construtiva, tá? Sim. Mas de fazer um fechamento ao longo de tudo que tu viu. A gente sabe que o estágio é importante, que isso traz crescimento profissional, que é o momento que vocês colocam os conhecimentos em prática. E eu sei o quanto é difícil escrever consideração final, mas um parágrafozinho assim de fechamento, tá? E para finalizar, hoje você está trabalhando na empresa? Não tô. Não. Tá, mas então, uma situação hipotética. Imagine que você hoje é contratado da empresa e você tem uma missão, que é sugerir ou implementar melhorias. Quais seriam as iniciais? Assim, eu vou começar a partir disso. O que a empresa pode fazer para melhorar? Porque por mais que uma empresa ela seja maravilhosa, ela sempre tem pontos a melhorar, né? O que a Laura iria implementar lá de melhoria? Com base, porque você ficou um tempo, fez estágio, acompanhou. O que você iria sugerir? Uma agregação, professora, não só de conhecimento, mas mostrar para o produtor, para quem foi contratado, o que a empresa oferece. Não só o levantamento com os equipamentos, mas outra oportunidade com o drone, as novas tecnologias, o que ela pode
usufruir dessas novas tecnologias para o conhecimento, para mostrar para o produtor novas coisas? Então, você iria implementar basicamente uma palavrinha, marketing, né? Você ia trabalhar em cima do marketing, né, da empresa. Você acha que ela não divulga os trabalhos, enfim, não mostra para o produtor o potencial que ela tem? Não, divulga, professora, mas acho que sempre tem como agregar mais, mostrar mais, entregar mais esse trabalho para o produtor. Então, tá bom, gente. Eu, de minha parte, eu estou satisfeita. Agradeço novamente. Agradeço, professora, pelas suas considerações, também do professor Geraldo, foram muito pertinentes, tiraram a questão da parte do português, a gente sabe que tem muito a melhorar, mas ficaram sobre questões técnicas. Fiz aqui as anotações e depois eu vou conversar com a Laura para fazer as modificações. Então, agradeço bastante a participação de vocês. Também vou agradecer a presença da Lidiane e os demais convidados, porque agora nós passamos para um momento de avaliação, então vou pedir a licença da Laura e dos demais para que a gente faça esse momento. Eu vou finalizar aqui também a gravação.